Olá, bom dia a todos, bom dia Rio Grande do Sul, 11 horas e 34 minutos. Hoje é sexta-feira, 24 de dezembro, véspera de Natal. E nós começamos com destaque do colega Marcelo Chemali, direto da redação, com um flagrante. Na manhã de hoje, um acidente de trânsito. Marcelo Chemali, bom dia. Exatamente, André Har, bom dia para ti, meu amigo, bom dia para todos que nos acompanham. Olha, acidente que aconteceu hoje, perto das 7 horas da manhã, em uma das avenidas mais movimentadas da Zona Sul de Porto Alegre. Está aí a imagem desse flagrante, André, Avenida Teresópolis, principal via de acesso à Zona Sul da cidade. Testemunhas, André, disseram que a motorista desse Peugeot 207 Prata fugiu do local do acidente e tinha sinais visíveis de embriaguez. Daqui a pouco, mais notícias no trânsito nesse começo de feriado de Natal aqui em Porto Alegre e também no interior do estado, André. Pois é, Chemali, agora 11h35, estamos mostrando esse flagrante de um acidente na Zona Sul aqui de Porto Alegre. E com esse flagrante, desde já, né, Chemali, chamar a atenção das pessoas que elas tenham muito cuidado. Estamos começando aí um período de festas de final de ano, que as pessoas mantenham, sim, a responsabilidade de não misturar bebida com direção. A gente percebe ali nessa imagem, obviamente que vai ser tudo esclarecido, mas veja só o que aconteceu. Este carro, ela vai pelo cantinho quando perde o controle e invade ali a cerca. E poderia ter sido muito grave. Ali dos corredores de ônibus que tem ali. Exato. O início da terceira perimetral, né, André? Quem vem da Zona Sul ou quem vai para a Zona Sul é uma via extremamente movimentada, importante do trânsito. E, em alguns casos, essa divisória é de concreto, Marcelo Chemali. Se neste caso fosse uma muralha de concreto, certamente poderia ter ficado muito ferida. Mas daqui a pouco a gente vai trazer mais detalhes. Na imagem aparecem as pessoas ajudando e depois elas saindo de dentro do carro. Testemunhas disseram que poderia estar voltando até de uma festa. Era 7 e pouquinho ali da manhã e isto foi hoje. Está ali no detalhe a moça saindo do carro. Fica esse alerta, mas daqui a pouco a gente traz os detalhes. E ao vivo vamos para a Freeway, porque começa a aumentar o movimento em direção ao litoral norte e também ao interior do estado. O destaque é com ele, Lucas Abate. Bom dia, Lucas. Bom dia, André, Chemali, a todos que nos acompanham. Uma manhã, olha só que notícia boa para quem está saindo, com trânsito muito tranquilo, muito calmo nas rodovias federais. Tanto a Freeway aqui, a gente está olhando, passam poucos veículos, cerca de 30, no máximo 40 veículos por minuto, que é metade da capacidade da rodovia, quanto também nas outras rodovias, a BR-386, que é muito utilizada para ligar ao interior do estado, a própria 290 em direção à Zona Sul, em direção à fronteira, também com trânsito muito tranquilo, as rodovias estaduais, RS-040, que costuma, por exemplo, registrar grandes movimentações, grandes tranqueiras, naquele trecho de Águas Claras, também com movimento tranquilo neste momento. Mas é um alerta, André, que a gente dá agora, porque à tarde a tendência é de que aumente. A dica, fica ligado aqui no SBT que a gente vai durante todo o programa acompanhando a movimentação, trazendo as orientações e vamos conversar também ao vivo com a Polícia Rodoviária Federal para trazer as dicas, não só de hoje, da ida, mas projetar também o retorno no domingo, na segunda-feira, que deve ser bastante intenso. Lucas, deixa eu pedir para o teu cinegrafista, quem está te acompanhando, para virar a câmera para a gente ver um pouco dessa movimentação para o outro ângulo, para a gente ir acompanhando. Quem é que está aí contigo? Quem é que está aí contigo? Quem é que está aí contigo? Isso. Marcos Ozanam. Ah, tá aí. Marcos, então a gente percebe a movimentação de fato. Não é um movimento muito grande nesse momento, não. E isso a gente percebe pelas ruas da cidade, né? Andando, mesmo no trajeto, vindo aqui em direção à televisão, percebemos, né, um trânsito bastante diferenciado do que dias normais. Sim, estamos no dia 24, véspera de Natal, e daqui a pouco a gente vai trazer alguns alertas muito importantes, né, Lucas? Porque o Lucas já ressaltou, no final da tarde deve aumentar, né, o trânsito, tanto em direção ao litoral, que é o ponto que ele está nesse momento, ali na Freeway, como também para o interior aqui do nosso estado. Certo, Lucas? Daqui a pouco a gente vai trazer, inclusive, uma entrevista com a própria Polícia Rodoviária Federal para trazer para a gente alguns esclarecimentos, algumas informações importantes. E para quem fica em Porto Alegre, nem todo mundo vai para a praia, nem todo mundo vai para o interior, muita gente deixa as compras, obviamente, para a última hora. Não é verdade, Gabilerina? E as tuas compras de Natal, elas estão em dia ou também vai aproveitar este finalzinho aí para fazer algumas compras, hein, Gabi? Bom dia!
Oi, André, bom dia para ti e a todos que nos acompanham. É claro, né, André? Vou ter que pedir ainda mais uma coisinha. Aquele presentinho que faltou pro Papai Noel, sabe? Pois é, estamos em negociação. Deixa eu mostrar para vocês onde é que nós estamos. Estamos num shopping aqui na região central de Porto Alegre. Vamos caminhar um pouquinho. Vem cá, Rodrigo Prado, para nos mostrar. Movimentação por aqui, ó, é bem agitada, viu? Olha lá, vamos espiar aqui. Pelo vidro da loja, muita gente fazendo compras, as chamadas compras de última hora. Eu me enquadro, é verdade, André, deixei para comprar umas lembrancinhas de última hora, vou ter que encarar algumas filas também. Ó, vamos ver como é que tá aqui. A movimentação é bastante intensa por aqui nesse shopping. Daqui a pouco, é claro que eu vou conversar com as pessoas e quero saber por que a gente faz sempre isso, né? Imagina, hoje é 24 de dezembro e a gente ainda não comprou tudo que faltava. Tá faltando coisa? Dá tempo ainda, minha gente. Vem cá, olha aqui desse lado aqui, quem tá aqui? Olha quem já chegou ali. Quem tá aí? O Bom Velhinho! Olha ali, André! Olha lá o Bom Velhinho, André. Tá trabalhando tanto, já começou a trabalhar. E protegido não para também, de tirar foto, de conversar com as crianças. Ho, ho, ho! Oi, Papai Noel! Ho, ho! Oi, bom dia! Aqui a gente está no total desejando a todos um Feliz Natal! Eu vou conversar mais com o senhor, porque eu já tô vendo que tem criança querendo tirar foto. Não vamos atrapalhar, né? Vamos ver como é que vai ser? Olha lá. Ai, que amor, André. Eu adoro esses encontros. Olha lá. Em encanto, sempre digo para crianças e adultos, né, Gabi? Ah, que coisa mais querida. Olha lá. E os presentes já estão todos debaixo da árvore? Ainda não. Que aqueles que você pediu na última hora, eu vou lhe entregar hoje à noite. Viu? Que amor, André. Daqui a pouco eu volto daqui, tá? Com essa magia do Natal. Tá certo, até já, Gabi. 11 horas e 41 minutos. O SBT Rio Grande, a sua companhia na hora do almoço, nesta véspera de Natal, já está no ar. Onze h 41, 27 graus é a temperatura nesse momento aqui em Porto Alegre. É um momento de confraternização, muitas pessoas, muitas famílias vão se reunir na noite de hoje. Agora, é muito importante o cuidado com a saúde. Por quê? Porque foi confirmada a transmissão comunitária da variante Omicron do coronavírus aqui em Porto Alegre. O que significa isto? Significa que a transmissão ela está se dando já internamente. O foco não é de alguém que tenha vindo de algum outro país, como aconteceu no início. Ou seja, já tem transmissão dentro do município. E aí a pergunta, quais os cuidados a partir de agora? Pois a gente em seguida vai responder, tá? Então é importante esse recado, porque muitas pessoas vão se reunir, muitas famílias vão se reencontrar e é sempre importante, né, ter esse cuidado e em seguida a gente traz todas as dicas e orientações. 11 horas e 42 minutos, 27 graus a temperatura. Olha só, tem um recado muito importante para vocês. Um recado dos meus amigos da Biscoito Zezé, porque neste Natal, que é a data mais familiar do ano, é ou não é verdade? A Biscoito Zezé gostaria de dar um Feliz Natal para todos de casa e presentear alguém que conheça um pouco da história da marca Zezé com um delicioso kit. Olhem só o kit que a Zezé vai presentear. Olha aí, quanta maravilha! Tem caneca, tem agenda, tem o fura-bolo, tem o mignon, tem o pão de mel. E você aí de casa que também quer celebrar o Natal com a Biscoito Zezé, lembre-se que você encontra estas belezuras sempre no supermercado mais próximo. Vamos então começar o nosso quiz de Natal. O primeiro que ligar e acertar ganha. Combinado? A pergunta é, de onde vem o nome Biscoito Zezé? A pergunta, de onde vem o nome Biscoito Zezé? Ligue 3230 5200, repito, 3230 5200 e dê a sua resposta, tá bom? Combinado? E receba o primeiro que ligar acertando de onde vem o nome Biscoito Zezé, vai então ser presenteado com este kit de biscoitos maravilhosos da Biscoito Zezé. Combinado? Então, vai lá! Muito bem, gente, seguimos adiante aqui, temos muitas informações. Olha só, um esquema de teleentrega de drogas, pois é, integrantes foram presos pelo DENARC aqui em Porto Alegre. A operação acontecia no bairro Floresta. Vamos a um giro de notícias de hoje.
Os policiais foram até uma casa no 4º distrito. O local teria movimento de motoboys e já era investigado por servir de base para o tráfico. Lá estavam porções de maconha e MDMA, o princípio ativo do êxtase. Tudo seria comercializado em um esquema de teleentrega. Um suspeito foi preso. 14 pássaros silvestres foram apreendidos em Pareci Novo, no Vale do Caí. Eles estavam em uma casa fiscalizada pela Patrulha Ambiental. As gaiolas foram recolhidas e os pássaros serão encaminhados para atendimento. Pelo menos 2 pessoas morreram em um acidente na RS 020 em Gravataí. Um Gol e um caminhão bateram de frente na tarde dessa quinta. A causa do acidente ainda vai ser investigada. As vítimas fatais estavam no carro, que ficou destruído. Na BR-386, o motorista de um carro morreu por volta das 11 horas da noite de ontem em Triunfo. Ele dirigia um Stratos com placa de Canoas, atingido de frente por um Polo de Santa Maria. Outros 2 carros não conseguiram desviar e bateram nos veículos acidentados. Um Audi tentou desviar do acidente, mas perdeu o controle e saiu da pista. 10 pessoas ficaram feridas e foram encaminhadas para hospitais de Canoas, Montenegro e Lajeado. Muito bem, 11h45, antes da gente chamar o Lucas Abate, pode colocar o Lucas aqui, eu só quero chamar a atenção, Marcelo Chemali, em seguida teremos informações também com o Lucas da Polícia Rodoviária Federal. É assustador o número de acidentes que nós temos nesse início de feriado de Natal. Fica o alerta e o nosso pedido. Não pode ser que a todo dia esses acidentes são carros batendo de frente, né? Tem descuido, temos dificuldades, problemas nas estradas, sim, mas é importante dirigir com responsabilidade. Desde já o nosso pedido, né, Chemali? Exatamente, André. Responsabilidade, atenção redobrada no trânsito. Já já o Lucas, que está ali na rodovia, no começo da Freeway, vai trazer mais informações. Agora a gente sabe, André, é uma semana de confraternizações. Mesmo em pandemia, as pessoas estão se confraternizando com responsabilidade. Algumas delas acabam consumindo bebida alcoólica. Então fica a nossa dica, vá de aplicativo, volte de táxi, enfim, transportes alternativos. Não pegue o próprio carro para fazer isso, André, correr esse risco de tirar a própria vida ou a vida de outras pessoas, né, André? É verdade, e estragar, né? Estragar. Olha o que aconteceu hoje de manhã aqui em Porto Alegre. Segundo testemunhas, uma motorista dirigindo, né, estava passada, se perdeu e invadiu ali a cerca que faz a divisória com o corredor de ônibus. Ela não teve ferimentos, saiu, né, de dentro do carro, foi embora, inclusive, as informações que a gente tem, depois a gente vai atualizar, mas deixou o carro ali e foi embora. E se fosse uma mureta de concreto, o que poderia ter acontecido mesmo com ela, ou quem estivesse com ela, ou poderia ter atropelado. Enfim, flagrante de hoje de manhã, que daqui a pouco nós vamos falar mais. 11h47, atenção, coloca a sirene. Coloca a sirene, 3 suspeitos foram presos por envolvimento num roubo com morte em Três Coroas, no Vale do Paranhana. Um 4º criminoso ainda é procurado pela polícia. E um detalhe, 2 dos envolvidos eram familiares da vítima que morreu. Lucas Abate, que história é essa? Conta pra gente, Lucas. E com um parente assim, André, quem é que precisa de inimigo? Pois então, aconteceu lá na localidade rural de Três Coroas. Pai e filho, produtores rurais, estavam voltando para casa quando se depararam com algum acidente, algum pedido de socorro. Pararam para prestar ajuda, André, na noite de quarta-feira, mas foram surpreendidos por assaltantes, pessoas que queriam roubar carro, queriam roubar dinheiro. Então, o motorista, o filho, tentou fugir, bateu no carro dos criminosos, fugiu. Os criminosos dispararam algumas vezes e acertaram o pai dele, um senhor, um idoso, que infelizmente não morreu. Desde quarta-feira à noite, então, André, a Polícia Civil, Brigada Militar, intensificou buscas na região, realizou abordagens, barreiras e ontem, então, conseguiu prender 3 dos 4 criminosos. E um fator que chama atenção, que choca ainda mais nessa história, é que desses 3 presos, 2 são parentes, são familiares, que tinham as informações privilegiadas, sabiam que o filho e o pai iriam passar por aquele local, que provavelmente estariam com dinheiro também, então se juntaram com outros 2 comparsas, 2 criminosos, para praticar esse crime. Então agora a polícia tem esses 3 presos, foram presos ontem já estão com a prisão preventiva decretada e faz buscas ao 4º envolvido
nesse assalto, André. Bom, Chemali, só quero rapidamente interromper, porque nós tivemos agora um outro assunto envolvendo... Ontem conversamos aqui, né, Marcelo Chemali? A colega Ananda Miller informa aquele bebê de 1 ano e 3 meses lá em Canoas, que foi brincar na creche com uma lancheira e que ele tinha se enrolado e se enforcou. Acidentalmente, né, pois agora a informação oficial da morte encefálica desse bebê de 1 ano e 3 meses. Boletim médico informado agora há pouco. Lamentamos informar que após cumprimento de protocolo para a morte encefálica, foi constatado oficialmente no final da manhã dessa sexta-feira, 24, o falecimento do paciente de 1 ano e 3 meses envolvido no evento em escola infantil particular do município. A criança estava internada na UTI pediátrica do Hospital Universitário de Canoas desde a terça-feira. A equipe do Hospital Universitário expressa toda a solidariedade aos pais e demais familiares, portanto, confirmada a morte encefálica deste menino, 1 ano e 3 meses. Um alerta, inclusive, que fizemos ontem, não é, Marcelo Chemali? E que vai ser investigado certamente agora pelo delegado Pablo, que toma um outro rumo à investigação, né, Chemali? Sem dúvida, André. O delegado Pablo, quando conversou conosco ontem, né, nós havíamos trazido essa informação extraoficial, repassada pelo pai do Pedro Henrique, inclusive, e que naquele momento a polícia ainda não tinha. E aí encaminhava uma possível responsabilização por lesão corporal grave. Hoje, oficialmente e infelizmente, André, é a notícia que se confirma a morte encefálica do bebê de 1 ano e 3 meses. E aí o indiciamento muda, André. A responsabilização é por homicídio culposo. E aí, 2 detalhes, a questão da altura, dos ganchos, onde essas lancheiras, mochilas estariam ali armazenadas, enfim, e também o volume de crianças, André, para apenas uma cuidadora. Eram 14 crianças para uma cuidadora, para uma educadora naquele momento. E o que diz a lei são 5 crianças para cada educadora. Então, essas questões todas vão fazer parte do inquérito policial que vai continuar avançando, né, André? Até porque sim, vai avançar, a polícia já tem as imagens internas também, o que vai ajudar na investigação, né, Marcelo Chemali? Vai ajudar e muito na investigação. Em que condições que essa criança foi brincar e que foi tudo muito rápido. E isso é muito, quando se trata de respiração, foi praticamente uma corda que a criança se enrolou no pescoço, quer dizer, algo que é muito rápido, muito rápido. Infelizmente, portanto, a morte encefálica confirmada agora há pouco pelo Hospital Universitário. Lamentamos muito. Agora, como disse ontem o delegado Pablo pra gente, em outros países a investigação, o inquérito, ele segue adiante no sentido de prestar um serviço à comunidade e às pessoas. E esse caso é o que deve acontecer, porque a gente vê lancheiras, casaquinhos, as crianças já chegam muitas vezes na creche, a primeira coisa, e isso elas já são treinadas para isso, já penduram ali a sua lancheira, a sua mochila, o seu casaco, a sua roupa, enfim, e isso precisa de uma atenção especial, certamente a partir de agora, Chemali. Infelizmente, depois deste caso que aconteceu com esse menino de 1 ano e 3 meses. Sem dúvida, André, isso serve de alerta, um alerta que o SBT vai acabar propagando junto com as autoridades, enfim, a própria Secretaria de Educação de Canoas, também a nível estadual, que sirva de alerta a todo esse conjunto, né, de escolas infantis, né, André? São os primeiros passos de socialização dos pequenos, de aprendizado, uma época lúdica da vida realmente, onde as crianças brincam de aprender, né? Vão ali trocando experiências, vão evoluindo e buscando justamente isso, essa socialização, esse compartilhar do dia a dia com outras crianças, com as educadoras, com as professoras. Infelizmente, isso acabou acontecendo. A investigação vai prosseguir, tem imagens a serem analisadas ainda e, como eu disse, fica o alerta, especialmente com relação à altura, né, de onde essas lancheiras e mochilas devem ficar penduradas e também a questão, né, do volume de crianças, né, André? Volume de crianças bastante elevado para apenas uma cuidadora. Isso é realmente um destaque que merece a atenção das autoridades. Lembrando, uma creche particular, certamente, como disse o Marcelo Chemali, a investigação, lamentamos muito, né? No dia ainda por cima, dia 24, véspera de Natal, essa tragédia, esse menino de 1 ano e 3 meses. Nós seguimos acompanhando, Chemali. 11 horas e 53 minutos e atenção, um ladrão de joias que atacou no Menino Deus, ele foi preso pela polícia. Ele usou uma moto, né, para fugir depois de ter feito ali toda a ação dele. O Marcelo Chemali tem os detalhes, né?
Olha, André, esse assalto, esse crime, ele parte de um pressuposto de informação privilegiada, viu, André? Esse caso aconteceu há 2 semanas, né? Uma mulher, a vítima, ela tinha joias, uma quantidade significativa de joias e foi até um café, marcou um encontro com algumas pessoas, foi até um café no Menino Deus, a gente está vendo aí a fuga, né? O ladrão ali com as joias, com as bolsas e a arma em punho, foi até esse café do Menino Deus para vender ali na Avenida Getúlio Vargas, para negociar essas joias com essas pessoas. E esse bandido, a partir dessa informação, invadiu essa cafeteria, né? Havia combinado com um outro comparsa esse encontro e aí cerca de R$150 mil em joias. O que aconteceu, André? A gente viu ali a fuga dele, né? Logo depois de ameaçar as pessoas dentro da cafeteria com a arma, roubar o carregamento de joias, ele fugiu. E nessa fuga, ele tentou subir na motocicleta e acabou sendo abordado por pessoas, por populares, e inclusive um PM da reserva, um PM aposentado, que fez a abordagem e aí houve uma troca de tiros entre o bandido e esse PM, André. A Polícia Civil passou a investigar a partir daí, porque ele fugiu com as joias e a pé. A moto ficou. Vamos saber com a delegada, acho que a entrevista com a delegada Ana Caruso já está no ponto. A gente vai tentar compreender através da análise da delegada como a polícia descobriu a moto e a localização desse bandido. Vamos ouvir. Através da placa da moto, nós consultamos, identificamos o dono da moto. E o dono da moto não foi, né, o autor do tentativa de latrocínio, né, do assalto em si e dos tiros. Ele comprovou que estava em outro lugar e nos participou quem era a pessoa que estava com a moto dele naquele dia. Muito bem, 11h56, ali o momento da fuga, coloca a imagem. Ele tinha alguma informação que estavam negociando joias, é isso, Chemali? Ah, sem dúvida, André, sem dúvida. Essa vítima, essa moça, ela combinou com algumas pessoas e marcou um local neutro, né, André? Uma cafeteria, enfim. Provavelmente também a proprietária da cafeteria sabia, né, desse encontro, enfim, que haveria ali um encontro, as pessoas iam tomar café, analisar aqueles produtos ali, só que o bandido também sabia disso. Invadiu a cafeteria armado, roubou, tá aí o momento da fuga. Isso aí, Avenida Getúlio Vargas, André, o coração do bairro Menino Deus. E aí aconteceu o roubo, aconteceu a abordagem, ele fugiu, a motocicleta, como disse a delegada Ana Caruso, foi localizada, a partir da placa da moto chegaram ao dono e o dono... Não era roubada. Não era roubada. A moto foi furtada da casa do dono. Lá no Morro da Tuca, ali na zona leste de Porto Alegre, a moto foi furtada, segundo o proprietário, e a partir daí, do depoimento dele, que foi chamado à polícia para esclarecer, ele acabou sendo ameaçado de morte, André, por conta justamente desse depoimento. Ou seja, uma pessoa, né, inocente nessa história, teve a moto furtada por esse bandido que aparece nas imagens correndo, e a partir dessa motocicleta a polícia começou a desvendar o crime. Ele foi ameaçado de morte, a polícia durante essas 2 semanas avançou na investigação e ontem, na quarta-feira, aliás, na quinta-feira, né, acabou aí cumprindo os mandados de prisão e também de busca e apreensão lá no Morro da Tuca, prendeu o assaltante e o comparsa, que estava ameaçando o verdadeiro dono da motocicleta, que não tinha nenhum envolvimento com esse crime. Pelo que entendi, era conhecido do proprietário da moto, então. Ele sabia como tirar essa moto do local sem levantar suspeita e utilizar a motocicleta para cometer esse crime. Ou seja, o dono da moto, né, o verdadeiro dono, não sabia nada do que estava acontecendo. Acabou sendo surpreendido pela polícia, batendo a porta dele. Vem cá, você é o dono dessa motocicleta, ela está envolvida num roubo. A partir daí ele foi chamado à delegacia, prestou um depoimento oficial que consta no inquérito, na investigação. E depois desse depoimento, André, foi ameaçado de morte várias vezes. Agora, por muito pouco que conseguiram recuperar as joias, né, Chemali? Conseguiram recuperar as joias estavam lá no Campo da Tuca, num esconderijo onde esse bandido, né, morava lá no Campo da Tuca. A partir daí a polícia fez o cerco e conseguiu, através de escutas, de monitoramento, prender também o comparsa, que ameaçava o dono da moto, ou seja, pessoas inocentes ficaram à mercê, houve troca de tiros. Imagina, André, Getúlio Vargas, Avenida Getúlio Vargas, à luz do dia. Nenhum local é seguro. Nenhum local é seguro, né, André? E ainda que conseguiram recuperar, porque essas joias já poderiam, em 2 semanas, ter, né, sido passadas há muito tempo.
Muito Sem bem. dúvida. 11h59, Chemali, 2 homens foram flagrados tentando quebrar uma câmera de monitoramento da prefeitura aqui de Porto Alegre. E a dupla foi detida pela guarda municipal, ou seja, eles, será que não tinham ideia de que o rostinho deles estava sendo ali gravado, hein, ô Marcelo? Olha, André, câmeras por todos os lados da cidade, especialmente na área central de Porto Alegre. Está aí o flagrante, a escada sendo carregada justamente para que esses 2 vândalos, né, fossem ali, subissem para danificar os equipamentos, aparecem nas imagens subindo no poste, né, chegaram a quebrar uma das câmeras, André, usada no vídeo monitoramento aqui na capital. Essa câmera fica na Avenida Voluntários da Pátria, uma região em que a polícia, em que a área da segurança pública se esforça para resgatar, recuperar a segurança. É uma área, infelizmente, degradada. Falamos ontem isso aqui com o prefeito de Porto Alegre, né? Já faz parte ali do 4º distrito, André. Portanto, um desafio da gestão da segurança pública resgatar a segurança nesse local. Né? Exatamente. As câmeras fazem parte disso, né? É um cartão postal de Porto Alegre, chegada da cidade, um local que, quando estiver com segurança, né, revitalizado, vai ser mais um ponto turístico aqui da capital, né, Chemali? E tudo isso pertinho ali da antiga sede da Secretaria de Segurança Estadual, que pegou fogo em julho desse ano, né, André? Isso tudo pertinho ali. Agora o detalhe, eles subiram na escada, danificaram a câmera, né? Os guardas municipais foram acionados a partir de uma outra câmera, porque tudo fica numa central, onde existem aí agentes da segurança monitorando determinado número de câmeras da cidade. E aí é surpresa, um desses vândalos, desse criminoso, é um estrangeiro, é um argentino, foi conduzido à Polícia Federal depois dessa identificação e foi encaminhado à delegacia junto com esse comparsa. Além da condução à polícia, eles vão ser autuados por dano ao patrimônio público, André. Está aí a ROMU, né, as rondas motorizadas da Guarda Municipal que fizeram a abordagem, e essa aí é a entrada ali da Superintendência da Polícia Federal no bairro Azenha, aqui em Porto Alegre, André. Muito bem, 12:01. E atenção para esse flagrante. Teve um acidente hoje de manhã com fuga. Foi por volta de 7 da manhã, um pouquinho depois, numa das principais avenidas da Zona Sul aqui de Porto Alegre. O Lucas Abate tem os detalhes para a gente do que aconteceu, não é mesmo, Lucas? E é até difícil de explicar, André, como que aconteceu esse acidente. Olha só, o motorista está andando normalmente pela pista da esquerda e do nada, André, invade aquele gradil do corredor de ônibus, entra e destrói praticamente toda a frente desse Peugeot 207. Essas câmeras aí registraram o acidente, uma câmera que fica ali na Avenida Teresópolis, flagrou o momento e flagra também, André, a sequência. No momento que algumas pessoas estão pela rua, até no canto dá para ver que um homem se assusta, chega a se abaixar, provavelmente pelo estouro, não sabe o que está acontecendo, mas as pessoas vão ajudar. A mulher motorista do veículo que estava sozinha sai tranquilamente, sai caminhando do carro, vai indo para o cantinho e logo depois, André, dá no pé. Segundo algumas pessoas, testemunhas, ela apresentava sinais de embriaguez. E colabora também com essa informação uma pulseira que foi encontrada dentro do veículo. A gente tem a imagem, nossa equipe foi até lá hoje mais cedo e a gente tem a imagem, André. A pulseira VIP de uma festa que fica bem próximo ali, fica na Avenida Oscar Pereira, o que indica que provavelmente essa mulher saía de uma festa, talvez embriagada ou com sono, cansada, não temos essa confirmação, até porque ela fugiu do local, bateu ali no gradil, como não se feriu, fugiu do local. E que batida, 12:02 para quem está chegando agora. O flagrante de um acidente da manhã de hoje. Não se sabe ao certo o que aconteceu, apenas indícios, né? Uma moça que estava dirigindo, perdeu o controle, né? Talvez dormiu na direção e invadiu as grades ali dos ônibus, ali do corredor de ônibus. E eu mesmo dizia para o Marcelo Chemali há pouco, e se não fosse um gradil, se fossem aquelas muretas de concreto, poderia ter sido muito mais grave. Agora, o que me chamou a atenção, Lucas e também Marcelo Chemali, eu quero mostrar para vocês numa imagem mais aberta, pelo estouro que deu. E eu disse, essa moça poderia ter tirado a própria vida e ter atingido outras pessoas. Sim, poderia ter atingido. Eu quero mostrar na imagem, a gente vai mostrar o desespero de uma senhora correndo com o barulho, porque ela não entendeu o que estava acontecendo. E olha aqui, olha essa senhora parada aqui, ó. A gente consegue fechar um pouquinho nela? Ela parada, quando dá o estouro, ela sai correndo. Ela sai correndo. Imagina o estouro que deu.
Tanto é que o carro começa a sair imediatamente fumaça do motor, né? Poderia ter provocado aí um incêndio até uma explosão. Rapidamente as pessoas param, ajudam, ela sai caminhando bem, né? Ela sai caminhando. As testemunhas disseram que estava com sinais de embriaguez, até encontraram dentro do carro uma pulseira, como disse o Lucas, de identificação que estava numa festa, né? Aquelas pulseiras para identificação. Ela sai caminhando, sai sozinha, não sai ajudada, pelo que mostra a imagem, mas ela não ficou ali, né? Poderia ter ficado até para prestar esclarecimento e, inclusive, fazer o teste do bafômetro, que provavelmente seria feito, e assim provar que não tinha bebido, né? Não sei por que ela perdeu essa oportunidade, a não ser que precisava de algum atendimento médico. Aí esse detalhe a gente já não tem, né, Lucas? Até porque, André, mesmo que precisasse atendimento médico, ela não aguardou a chegada do SAMU, tinha várias pessoas ali para ajudar. Ela simplesmente atravessa a rua, fica abrigada ali algum tempo depois e logo em seguida foge do local. Até a EPTC, quando chegou lá para fazer o atendimento, a EPTC, quando chegou, não encontrou essa motorista. Claro, vai fazer a identificação agora até pela placa, pelas imagens de câmeras, mas não encontrou essa motorista e nem tinha como informar, por exemplo, a causa do acidente. Se daqui a pouco é celular, se estava embriagada, se dormiu, uma falha mecânica. Enfim, isso não foi possível apurar no momento, porque a mulher não estava no local mais. E ela sai do carro e eu não vejo ela carregando nenhum objeto, nem telefone, nem bolsa, né? Eu não sei se ela deixou dentro do carro, se é que ela carregava dentro do carro algum objeto de identificação, mas no mínimo uma identidade, ou nos dias de hoje já não precisa nem ter a própria carteirinha, né, Marcelo Chemado? André? Pode ter digital, né? Exato. Agora, o que me parece, André e Lucas Abate, é que ela sai um pouco ainda zonza com a batida, né, André? Só a batida bastante, já... O impacto foi muito forte, basta ver aí o estrago né, no frontal desse Peugeot prata aí. E também me chama a atenção a solidariedade desse carro que para logo em seguida, escapa do acidente e todas as pessoas descem do carro para auxiliar essa motorista, né, André? Tá lá, ó, todos descem justamente para ver o que estava acontecendo, chamar socorro, enfim... solidariedade num momento bastante difícil até então. Ninguém sabia o que estava acontecendo, apenas o acidente, o flagrante. E olha, imagina se ela bate em outro carro, perde o controle, invade uma calçada. Poderia ser realmente algo muito mais grave do que apenas o dano material, né, André? E foi um horário que ainda hoje, por ser véspera, né, de Natal, a movimentação era menor. Claro. Bem diferente do que está, por exemplo, nas rodovias. Quando a gente conversou antes com o Lucas Abate, por volta de 11h30, um pouco depois, não tinha tanto carro passando pela freeway como tem agora. Se vocês observarem, a movimentação já aumentou bastante desde uma meia hora que a gente conversou, né, Lucas? Ou seja, a gente tem que ter muito cuidado nesse momento, as pessoas estão circulando por aí. É você, o seu carro, mas você tem que pensar nos outros que estão por perto. São pessoas dentro do carro, pessoas caminhando, como aquela senhora que ouviu o estrondo, saiu desesperada para o canto porque ela imaginou, daqui a pouco vem um carro para cima de mim. Isso aconteceu, gente, aqui em Porto Alegre. Qual foi o local exato, Lucas? Na Avenida Teresópolis, ali, André, bem próximo à Avenida Belém. Ali, ó. Ela escuta o barulho, ela nem sabe o que aconteceu. Não sei se vocês conseguiram ver, né? Essa senhora fugindo. Diga, Lucas. Não, falei até com uma pessoa que mora bem próximo, ali mora quase em frente ao local do acidente. Ela me disse que acordou e se assustou com o estouro dessa colisão. E outro detalhe, você tinha falado dos pertences. A gente conseguiu se aproximar do carro, olhar, me chamou a atenção a pulseirinha, que a gente fez as imagens ali. O carregador do celular ficou também conectado e a capinha do celular também estava no banco do carona. E mais um detalhe, claro, só para a gente contextualizar tudo isso, não tinha criança, mas tinha no banco de trás do veículo também uma cadeirinha para transportar criança. Então agora só a identificação, mas isso segue alguma investigação, né, Lucas? Correto? Isso, um acidente de trânsito, não é verdade? Certamente, André. Eu não sei quem é que certamente, até porque tem um dano a um espaço público, que é o gradil ali
que é o gradil do corredor de ônibus. Certo. Então, certamente vai ser investigado pela Polícia Civil. 12h08. Olha o movimento na Freeway em direção ao litoral. Eu acho que aumentou da última meia hora para cá. Não sei se essa é a tua percepção, Lucas. Marcelo Chemali também. Eu acho que aumentou o movimento. Está aumentando o movimento. Sabemos que no Réveillon sempre é maior. Contigo, André. Mas tem muita gente saindo. Oi, Lucas. Concordo contigo. A percepção aqui que a gente tem é sim que aumentou o movimento na saída de Porto Alegre em direção ao litoral. Eu até vou fazer o seguinte, André, enquanto a gente vai conversando, o Marcos Ozanam vai mostrando as imagens para a gente ao vivo aqui da região que é conhecida como Caixa d'Água. Eu vou acessar o site da CCR e vamos ver se os números concordam com a gente também, André, para ver a movimentação. Antes, quando a gente conversou, vou tentar abrir aqui, tinha cerca de 36 carros passando por minuto em Gravataí. Estou tentando localizar uns 40 certinho aqui, vamos ver, BR-101, BR-290. Olha, André, 36 veículos, mantém a mesma média. Ou travou o site, ou lá no pedágio mantém a mesma média. Mas a gente olhando aqui, a percepção sim é de que aumentou o movimento. E essa é uma tendência da própria Polícia Rodoviária Federal, da CCR Via Sul, que administra aqui a Freeway, de que o movimento aumente a partir do meio-dia. Tem muitos setores, o próprio comércio, o setor de serviços, que funcionou apenas durante a manhã. Então agora, ao meio-dia, o pessoal começa a sair de casa, se toca, vai direto para o litoral e a tendência, sim, fica de aumento no fluxo das rodovias. Lembramos que em seguida a gente vai conversar, inclusive, com o inspetor da Polícia Rodoviária para algumas orientações, mas sempre é bom quem for pegar a estrada Freeway 0000-290, 0800 000. Mais detalhes das rodovias, o Lucas esteve um pouco mais cedo na estação rodoviária de Porto Alegre, Lucas. Conta pra gente como é que foi essa movimentação, o pessoal indo também, pegando ônibus, indo para o interior, indo para a praia de ônibus. Principalmente, André, o interior do estado. Nessa data de Natal, muita gente procura o interior do estado, mas tem gente que vai também para o interior. Chama atenção, André, em comparação até com o Natal passado, pouca gente, era pouco movimento, quase ninguém. Dessa vez, 25 mil pessoas são esperadas para sair de Porto Alegre durante todo o feriadão de Natal. Só trazer um dado rapidinho, André. Antes da pandemia, lá em 2019, nesse mesmo período, pré-Natal, 60 mil pessoas saíram da capital. Ou seja, tem bastante gente hoje, mas antes era muito mais. Então vamos fazer o seguinte, vamos acompanhar agora na reportagem como foi a movimentação na rodoviária nesta manhã. E olha o movimento na rodoviária de ônibus. E nas bagagens, claro, além das roupas, muitos presentão. Vamos ver, tá o menininho, tá o pai. Bom dia, esse presentão aí é para quem? Para a criançada. A criançada? Vai alegrar o Natal deles? Vamos alegrar, vamos fazer feliz, né? Para onde é que nós vamos? A gente vai... Pra Vovera? Tramandaí. A gente vai pra Vovera. Se o neto da Vovera tá louco para ver a praia, encontrar a amiguinha, ganhar os presentes nessa noite, a dona Nádia só pensa em uma coisa, rever o filho, rever a família. Vai passar o Natal onde? Ali em Tramandaí. Tá levando presente, vai comprar lá? Um pouco eu vou comprar lá e um pouco já comprei. Vou pra Maquiné, lá para meus pais. E para todo esse povo aqui poder sair de Porto Alegre, ir para o litoral, ir para o interior, alguns têm que ficar. E é o caso do Jorge Rosa, gerente da rodoviária. 40 e quantos natais, ano novo, aqui na rodoviária, Jorge? 43 anos, né, de muita alegria, de muita satisfação. Esse momento, para mim, é muito importante, né, e gratificante em ver as pessoas saindo para visitar os seus familiares, né? Para quem está saindo, para quem não comprou a passagem, qual é a orientação? A orientação é sempre, né, que era nos tempos passados. Tendo oportunidade, venham na rodoviária, garantam o seu bilhete, né? Embora nós temos mais uma frota com um número de mais ônibus, mas mesmo assim não deixe para o último minuto.
É isso aí, não deixar para o último minuto. Mas, infelizmente, sabemos como são os brasileiros, não é mesmo, Marcelo Chemali, que deixam tudo para a última hora. E a gente percebe aí nessa movimentação, bem diferente do ano passado, né, Chemali? Quando nós vivíamos um momento muito sensível, não é, da pandemia. Bom, a pandemia do coronavírus, todo mundo tem acompanhado. Há um momento de preocupação muito grande, porque, infelizmente, nós temos a informação de que a variante Ômicron, ela já está com transmissão comunitária confirmada aqui em Porto Alegre, tá? É importante que as pessoas percebam, Chemali, a gente não quer fazer aqui nenhuma, até porque nós todos já temos aí 2 anos em meio à pandemia, todos já falamos muito sobre os cuidados, muito sobre as prevenções, muito sobre a vacinação, né? Não queremos assustar, não, mas é importante alertar. A Secretaria Municipal de Saúde identificou 23 casos de amostras compatíveis com a Ômicron. 8 casos vindo do exterior e 6 de pessoas que tiveram contato com esses viajantes. Outros 5 casos que não tiveram contato nenhum com os demais, eles, portanto, foram identificados. E esse é o que chama muito a atenção, ou seja, se configurando aquela transmissão interna, chamada transmissão comunitária. Sobre isso, nós vamos conversar com o diretor da Vigilância em Saúde aqui da capital, para justamente saber os riscos desta variante. Doutor Fernando Ritter, o senhor me escuta bem? Boa tarde, obrigado por nos atender. Boa tarde, escuto sim, realmente, né? Nós já desde o dia 10 deste mês, nós identificamos o primeiro caso vindo do exterior. Esse caso acabou contaminando familiares, mais outros casos que vieram aqui para Porto Alegre. E agora, essa semana, nós pegamos 30 amostras aleatórias de RT-PCR que deram positivo e testamos junto com a Universidade Federal do Rio Grande do Sul, fizemos a genotipagem e deu que essas 5 dessas 30 eram Ômicron, demonstrando aí claramente de que já existe transmissão comunitária. E também já havia acompanhado outros casos de pessoas que também não tinham identificação de viagem para o exterior ou contato com pessoas que tenham vindo de outro local. Então, isso configura claramente para nós transmissão comunitária. Pois é. Agora, doutor Fernando Ritter, o que é muito importante a gente saber, o Conect SUS, tivemos aí problemas dias atrás, isso atrapalhou um pouco, atrapalhou bastante, na verdade, o acompanhamento, as estatísticas, né? Agora, a gente tem visto casos da H3N2, que aí é o vírus influenza. O que preocupa mais nesse momento? A variante do coronavírus, o H3N2 e o que a Secretaria de Vigilância em Saúde está mais preocupada nesse momento? Bom, nós estamos preocupados com as duas situações, né? H3N2 está acontecendo, já tem casos de pessoas internadas em hospitais, tem surtos. Hoje mesmo tivemos uma reunião pela manhã com um surto que está sendo controlado na cadeia pública de Porto Alegre, com a ação aí da Secretaria de Estado da Saúde, com o pessoal da SUSEP, todos acompanhando esse processo, além de outros casos que também estamos acompanhando. A questão da Ômicron nos preocupa bastante, porque é uma variante que ainda não sabemos qual vai ser o grau de transmissão. Sabemos que muitos países do mundo têm sofrido com uma transmissão, mas o resultado com relação à internação tem sido bastante positivo. Não tem aumentado o número de pessoas internadas. O que tem internado em outros países, mas todos os cuidados são necessários, com o uso de álcool gel, uso de máscara, distanciamento, higienização das mãos. Doutor Fernando, antes de eu passar para o Chemali, meu colega, eu quero que o senhor repita, porque essa informação é nova que o senhor traz, e eu quero que o senhor reforce para a gente, por favor. Porque para as pessoas não confundirem, temos a variante Ômicron do coronavírus e temos uma variante, né, posso dizer assim, do influenza? Eu posso dizer assim, doutor? Sim. Ou seja, da gripe, que a gente conhecia muito a H1N1 e essa é a H3N2. Já teve surto no Rio de Janeiro, me parece que no Rio, 17... Em São Paulo. 17 mortos no Rio de Janeiro, é isso? Eu tinha visto 17 no Rio, também em São Paulo, e agora estes casos, e é isso que eu quero que o senhor repita. Qual é o número aqui no Rio Grande do Sul ou Porto Alegre que o senhor tem da H3N2, por favor, doutor? A gente tem hoje notificado 5 casos, mas o Hospital Moinhos de Vento, ao longo dessa semana, notificou 23 casos também de pessoas que estavam com sintomatologia leve, mas que foi feito a avaliação.
Queria reforçar que a vacina que a gente tomou lá em abril, que é para H1N1, também é para H3N2. Nós temos aí um público de idosos e outras pessoas que já atingiram quase 90% de vacinação, mas outros, em função, acho que do Covid, acabaram deixando para depois e não tomaram a vacina. Então, queria reforçar que nós temos vacina para H3N2, é só procurar nossas unidades de saúde. Hoje nós encerramos as atividades ao meio-dia, mas segunda-feira retomaremos e podem tomar vacina, fiquem tranquilos. Lembrando que essas também internam e acaba matando. A vacina, tanto para H3N2 quanto para o Ômicron, elas pararam agora, para o coronavírus, pararam agora meio-dia e retornam quando? Segunda-feira? Segunda-feira, exatamente, né? Então hoje à tarde não tem vacinação. Hoje não tem vacinação, mas lembrando, nossos serviços de urgência, atendimentos clínicos estão disponíveis, basta procurar que vai ser testado, especialmente fazer o teste RT-PCR para a gente identificar a Ômicron, está todos disponíveis no município de Porto Alegre. Chemali. Doutor Fernando Ritter, boa tarde. Prazer conversar com o senhor mais uma vez. Eu vou repassar um questionamento que nós recebemos muito pelas redes sociais, tanto aqui do SBT como as nossas redes sociais próprias, é a questão da vacinação da influenza. Foi lá no início do inverno, né, um pouquinho antes até, e as pessoas têm dúvida se o senhor falou ainda há pouco, mas eu queria reforçar a informação. Aquela vacina da influenza, ela combate a H3N2, é a mesma vacina, é isso? Exatamente. Queria aqui tranquilizar todos. A vacina que foi disponibilizada é para H1N1, H3N2 e a influenza A, tá? Certo. Então tem disponível nas nossas unidades de saúde. Tem um público, especialmente de crianças, que nós atingimos só 65%. Então queria reforçar com os pais de levar as crianças a partir de segunda-feira para vacinar, turno estendido. E também nós identificamos profissionais da segurança, gestantes e profissionais da educação também com um nível baixo de vacinação. Isso são pessoas que estão circulando e que podem estar transmitindo o vírus e podem acabar internando, porque o resultado final, que é a síndrome respiratória aguda grave, vai causar o mesmo problema que o Covid. Então, vacinem-se, vai ser estendido até fevereiro, que é o período que vai se encerrar essa vacinação. Então tem todo o mês de janeiro aí para poder vacinar e ficar mais tranquilo. Doutor, mais um outro questionamento, o espaçamento entre essas vacinas. As pessoas que, porventura, esqueceram lá no começo do inverno, acabaram aí por algum receio de exposição, não buscando os postos de saúde, acabaram não se vacinando. E aí agora chega o momento de fazer a dose de reforço da Covid, a terceira dose. Qual é o espaçamento entre uma dose e outra, seja a dose que combate a influenza, que protege a influenza, e a dose que protege contra a Covid, doutor? Excelente pergunta. Lá no início da pandemia, tinha a orientação de se tomar uma das vacinas, a do Covid ou da influenza, esperar 15 dias entre uma e outra. Neste momento, isso não precisa mais. Pode ser tomada um na sequência do outro, sem problema nenhum. Então, quem está para tomar a vacina do Covid, pode tomar no outro dia a vacina da influenza. Só no mesmo dia que não. Não, pode também, não tem problema nenhum, tá? Não tem mais nenhuma recomendação. Até acreditamos que nos próximos anos nós vamos estar continuando vacinando contra o Covid e as duas vão estar simultaneamente no mesmo frasco. É isso que a gente espera. Doutor Fernando, nesses 2 anos, né, Marcelo Chemali, o tio André aqui incomodou tanto todo mundo com relação ao distanciamento, aos cuidados, né, com a aproximação. No início a gente não tinha noção do que podia e o que não podia, até porque o comportamento do vírus varia de um local para outro, de um país para outro, então nem se fala. Mas a gente sabia que no início, quer dizer, a gente não tinha esse conhecimento de se a transmissão era por objetos, por metal, enfim. Hoje nós já temos muito mais claro que a transmissão se dá pelas vias aéreas, principalmente, não descartando as demais. Mas aí a pergunta e orientação que eu peço ao senhor, para quem está nos acompanhando, pessoas que vão se encontrar, familiares que vão se encontrar, o que o senhor aconselharia para estas pessoas, para elas irem sabendo, né, indo com uma orientação, se vão fazer ou não, aí é outra história, né, doutor? Orientação principal, eu também sou chato, tá? Com relação a isso, né? A pessoa diz, mas lá vem o Fernando, fala lá sobre vem isso. ele. Faz parte.
tá? Então é o seguinte, a orientação principal, se tu tem algum sintoma gripal, sentiu aí que tá com o nariz escorrendo, tá com um pouco de febre, tá com espirrando, não vá ao encontro dos familiares. Essa é a grande preocupação, porque hoje nós estamos vacinados e pode ser que tu tenha um sintoma leve. Então, aquela velha máxima da etiqueta respiratória, de não cumprimentar as pessoas, de não estar com o nariz correndo, isso é o que mais importante. Não tem como a gente deixar de nos encontrar no Natal, eu, tu, todos nós queremos isso, faz tanto tempo que a gente está com saudade das nossas famílias, mas se tiver com sintoma gripal, vamos cuidar para que a gente não tenha aí problema. Se tiver dúvida, pode se testar, que é fundamental para a gente poder descartar aí a possibilidade de aumento do número de pessoas contaminadas. Isso é o fundamental. E queria lembrar uma questão importante. Quem não tomou a vacina, por favor, né? Quem não tomou a segunda dose, esqueceu, começou a trabalhar, vá até as nossas unidades de saúde a partir de segunda-feira, tome a segunda dose, e quem já pode tomar dose de reforço é fundamental. A Ômicron tem se mostrado aí que quem toma a terceira dose praticamente não tem nem sintoma, assim como outras variantes. Então tome a terceira dose, isso que a gente espera. E eu ainda acrescento para finalizar, espero que o Ministério da Saúde bote a mão na consciência e disponibilize o mais rapidamente possível a vacina para as crianças de 5 a 11 anos de idade, que é fundamental. Não vamos perder essa oportunidade de imunizar essas crianças. Bom, para quem for se reunir também no Natal, lugares abertos, né? Evitar o uso de máscara sempre que possível, né? Evitar aquelas aglomerações, enfim, isso é a dica que pode se dar. É a orientação, né, doutor? É o que digo, se as pessoas vão fazer aí, é uma outra história. Tu colocaste um negócio importante, a circulação de ar é fundamental. Então, janelas abertas, circulando o ar, vai ajudar muito e vamos comemorar o Natal aí com segurança. Ao senhor e sua família, um Feliz Natal, então. Igualmente a todos. Conversamos com o doutor Fernando Ritter, diretor da Vigilância em Saúde. Portanto, as informações extremamente importantes, ainda mais quando temos casos da H3N2. Era só o que faltava também, né, Marcelo Chemali? Era só o que faltava importante também. A informação que o doutor Fernando Ritter trouxe aqui ao SBT, viu? Não tem mais espaçamento, André. Pois é. É vacinar quem não vacinou a segunda dose, vacinar quem precisa tomar dose de reforço e quem eventualmente esqueceu de tomar a vacina contra a influenza, de proteção à influenza, pode tomar junto, não precisa mais esperar agora. Inclusive no mesmo dia, Inclusive no mesmo dia, André. Não perca tempo, não abra mão desse direito que é do Sistema Único de Saúde, André. Muito bem, meio-dia 26 minutos. Coloca a sirene agora. Coloca a sirene de novo. Meio-dia 26 minutos. Ué? Que sirene é essa? Tem sirene e tem sino junto, hein? Ah, é o nosso giro de Natal. Então deixa a sirene da polícia de lado. Vamos a um giro de notícias sobre o Natal. Em Pelotas, no sul do estado, mais de 1.000 brinquedos, 2.000 peças de roupa e 100 quilos de alimentos foram doados pela Brigada Militar. A ação foi feita pelo Programa de Resistência às Drogas e Violência realizado pela corporação. Famílias carentes de bairros da cidade receberam os presentes do Papai Noel. Em Caxias, na Serra, foi a vez da Polícia Rodoviária Federal levar os kits de Natal. 120 crianças e adolescentes do Centro de Convivência Santo Antônio receberam a visita dos policiais. Eles brincaram nas viaturas e tiraram fotos. Em Ijuí, no Noroeste, foram as crianças de uma escola da cidade que receberam a visita da Brigada Militar. Eles foram incentivados a escrever uma carta ao Papai Noel e receberam orientações sobre os efeitos das drogas. Muito bem, essa é a sirene do bem, né, Chemali? Essa é a sirene do bem, né? Sirene do bem, que traz aí notícias que inspiram, né, que motivam, situações de solidariedade para compartilhar boas energias e compartilhar o bem, né, André? Por onde anda o Papai Noel? Ô, Gabi, conta pra gente, por onde anda o Papai Noel? A Gabi já tá aproveitando, Chemali, e fazendo mais algumas comprinhas, já viste, né? Gostou, André? Olha lá, vai vir de roupa nova para a redação. Viu? O meu manequim rosa, amor, o que tu acha? Tá muito bonito. Vamos ver. Bonito, né? Pois é, gente, estou aqui então acompanhando dentro de uma loja de roupas femininas
como é que tá a movimentação dessas compras, assim, de última hora. Vou ver se eu vou conseguir conversar com alguém. O que a Por gente aqui toda hora percebe, entra alguém. o que dá pra gente já perceber, Gabi, indecisas. o que a gente já percebe é a tendência da estação, né? Vejam só as cores do verão, Tu né? viu? Os tecidos, não é? Viu? Os detalhes, não é verdade? É verdade. Os Sabe cortes. tudo, André, de moda. Olha aqui, ó. Essa cor é maravilhosa, ó. Tiffany se chama essa cor aqui, maravilhosa. Tudo bem? Bom dia, tudo bem? A senhora vai fazer as compras de última hora, digamos assim? Sim, de última hora. Quem é que vai levar esse presente? Para os principais familiares. Mãe, pai, irmã. Aí, assim, não vai levar um presentinho, vai passar um pouco do valor esperado, tá pechinchando, como é que tá a situação? Não, estou procurando de acordo com cada personalidade, com cada pessoa. Um presentinho que ele dê a recordação da pessoa, está sendo lembrada. Não dá pra ficar sem um presentinho. É verdade, não dá para ficar sem o presente. Muito obrigada, Feliz Natal, viu? Obrigada por ter conversado com a gente. Pois é, então esse é o espírito por aqui, né, André? As pessoas realmente estão buscando por um presente. Rodrigo, cuidado, vamos saindo da loja aqui pra gente poder mostrar como é que tá a movimentação aqui no corredor do shopping neste exato momento. Eu vou ficar passeando por aqui, vou ver como é que tá a situação. É que é a hora do almoço, né, André e Chemali? Então, assim, as pessoas vêm, começam a caminhar, assim, aí se interessam, olham na vitrine, sem falar, lembram, Gabi, né? Vou ver se eu consigo falar. Sem Oi, falar, não ouvi, repete. Sem falar que elas já deixaram para a última hora, ainda vem a Gabi querer conversar. Tu já pensou? Aí eles nos xingam, né? Tem jeito não. Mas olha, presta atenção. Ah. Ô, André, presta atenção, tu tem toda a razão. Olha esse colorido aqui. É. Pensa. Bonito, hein? Tá na moda mesmo, né? Essas cores aí mais coloridas, mais alegres, né? Mais Pensa chamativas, só. né? Ó, vou tentar chegar perto. Vou tentar chegar perto aqui de mais pessoas. Se eu tomar um vai na venda, tu sabe que tudo é ao vivo, né, André? Tudo pode acontecer. Vou ver se eu consigo conversar com alguém. Olha, o verde é uma das cores. Desculpa, Chemali, falei. É uma das cores. Oi, moço, tudo bem? Como é que tá? Compras de última hora? Sim, de última hora. Quem é que ainda falta ganhar uma lembrancinha? Amigo secreto. É. Pessoal do amigo secreto. Não pode ficar sem uma lembrancinha nesse Natal, né? Não pode, mas tá meio difícil de achar de última hora, é correria, né? Tá difícil? Tá difícil. E mais pra ele ver o Papai Noel também tava empolgado. Ô, Gabi. Já? Viu? Gabi. Papai Noel, gostou? O que ele te falou? Me conta. Ele falou que amanhã daí ele traga o presente na minha árvore. Meu Deus do céu! Que legal, né? Vai ser muito divertido. Vai ser divertido, né? Sim. E como é o teu nome? Pietro. Ai, que lindo, Pietro. Feliz Natal, tá bom? Ei, Gabi. Um bom passeio pra ti. Peraí, segura ele. Eu queria saber quem era o amigo secreto dele. Se foi. Não, André, tu tá doido, André? Pra contar só pra nós, Gabi. Eu não vou. Não, imagina contar um amigo secreto presente. Já pensou que desgosto, André? Culpa de André errar, já pensou? Hein? Vamos dar mais uma voltinha aqui, já que a gente tem tempo pra conversar. Olha aí, olha aqui, eu vi que cheio, essa loja hein? tá bombando esse lado aqui, Rodrigo, ó. Olha essa loja aqui, gente. Olha lá. Mulherada de olho nas bijus. Vamos lá ver, vamos perguntar o que elas querem comprar, quem é que vai ganhar esses presentes. Vamos atrás. Vamos seguir aqui para ver como é que tá a situação. Nem perguntei se pode, vou tentar, tá? Vamos lá, vamos arriscar. Bom dia, tudo bem? Bom dia, como é que tá a situação por aqui? Bastante venda por aqui? Tá uma loucura hoje. É mesmo? Sim. O que o pessoal mais procura? Ai, mais brinco agora pro final de ano, peças para botar agora na ceia de Natal. Olha, tá bem legal as vendas. Por que a gente deixa tudo para a última hora, tu sabe me dizer? Mulheres, né? Mulheres indecisas, né? A gente já tem a peça em casa, mas a gente sempre prefere pegar mais alguma coisinha. Tem assim, né? Uma coisinha, né? Igual eu, né? Eu tava sem nada, ai, mas eu preciso. Fui lá e comprei uma gargantilha. Maravilhosa, olha lá, André, ó lá, ó, maravilhosa. Indo já pro Natal. Tá pronto. Daqui a pouco eu volto, então, tá? Pra conversar com o Papai Noel. Vocês dois se comportem, hein? Tá bem. Se comportem. Vamos aguardar nosso presente, né, Marcelo Chemali? Exatamente. Beijo, Gabi. Até daqui a pouco. 12h33. Olha só, um recado muito importante para todos vocês. Esse é o Minuto Simers. Comemorar a vida é a essência do Natal. Cuidar da saúde e defender a vida de todos é a razão do médico. Valorize a vida e a todos que nos possibilitam viver mais e melhor.
Feliz Natal! Cimer, Sindicato Médico do Rio Grande do Sul. Defender os médicos é defender a saúde. Um abraço a todos os nossos amigos do Cimers, nessa mensagem tão importante aí de Natal aos médicos. E atenção, você vai ver ainda hoje o movimento ao vivo em direção ao litoral e também ao interior aqui do estado. E as dicas para um feriado seguro nas estradas é logo depois do intervalo. É muito rápido. Até já. Já estamos de volta no SBT Rio Grande, 12h38 e vamos direto para a estrada, vamos direto para a Freeway. Lucas Abate. Cadê o Lucas? Movimentação, como é que está aí, Lucas? Olha, André, mantém uma média de movimentação. A gente mostrou no início do programa, estava um pouquinho mais calmo, depois aumentou, agora parece que deu mais uma acalmada e tem sido assim. André, Chemalha, todos que nos acompanham, o movimento até desde ontem, sem registrar grande fluxo, grande congestionamento. Parece até, conversava fora do ar aqui com o inspetor Felipe Bart sobre essa situação, parece até, não é mesmo, Bart, que os motoristas combinaram o horário de sair e dessa forma não teve registro de grandes transtornos nas rodovias. O que a gente pode projetar para a tarde, para quem está em casa agora, planejando sair, o que pode encontrar de movimentação nas rodovias? Boa tarde, obrigado por conversar com a gente. Boa tarde. Se ontem a projeção era um movimento bem grande à tarde e à noite, mas acabou se diluindo durante o dia inteiro em forma de movimento médio desde de manhã, hoje que a progressão também era um movimento grande, vamos mudar ela e vamos dizer que a tendência é que siga assim como está desde ontem às 7 da manhã. Fluxo constante, fluindo bem. No feriado de Natal, Bart, normalmente o movimento maior é em direção interior, BR-386, BR-290, 116. Como é que está, neste momento, o trânsito nessas rodovias? Movimento, acidente, enfim, qual é o panorama no momento? Normalmente, feriados de verão, a tendência é um movimento maior para o litoral. Seguimos com esse movimento maior para o litoral, mas nas outras rodovias do estado também estamos com esse movimento médio um pouco acima do fluxo, mas nada muito grande, fluindo em todo o estado agora pela manhã, bem tranquilo, sem acidentes graves. O retorno, inspetor, é o André aqui no estúdio, boa tarde. Qual é a previsão para o retorno de maior? Boa tarde. A previsão da polícia para o retorno, porque a ida, como o senhor disse, está sendo aos poucos. Qual é o maior problema? Qual é o dia que vocês imaginam que a movimentação de retorno para Porto Alegre seja maior? A tendência é sempre, no retorno, o movimento ser maior a partir do meio da tarde e seguir até o meio da noite. Mas isso acaba variando dependendo da condição do tempo. Normalmente, com o tempo ensolarado, as pessoas tendem a adiar o retorno, então a gente acaba tendo congestionamentos final da tarde e início da noite. Quando há uma chuva ou um tempo mais nublado ou mais frio, a tendência é se espalhar mais pelo domingo. Então já fica a dica. Quem quer um retorno com a estrada mais tranquila, adianta a volta para domingo de manhã, pois à tarde a probabilidade de uma estrada mais movimentada ou até congestionamento ser maior. Principalmente no outro domingo, né? Que aí a gente tem a volta do Réveillon, né, inspetor? Exato, no outro domingo a gente tem que lembrar que é a volta do Réveillon e a volta daqueles que emendaram Natal e Ano Novo, foram passar os dois fora. Então a tendência é um movimento ainda maior e a dica é a mesma. Adiantar para domingo pela manhã a volta para quem quiser uma estrada mais tranquila. Quem não se importar com o movimento, seguir viagem tranquilo, se trancar, siga a fila, segue com toda a paciência que não vai ser meia hora, uma hora a mais que vai mudar a vida de alguém. Chemalha, alguma pergunta? Então, inspetor Bart, boa tarde, inspetor. Com relação à situação de congestionamento, a gente sabe que uma das principais atitudes a serem combatidas pela Polícia Rodoviária Federal é o famoso zigue-zague. O que isso pode representar
numa situação de congestionamento, de provocação de acidentes? Qual é a orientação correta aos motoristas que eventualmente peguem uma situação dessa de pare e arranca, inspetor? Boa tarde, Chemali. Realmente, o zigue-zague em meio a um movimento, um fluxo intenso, ele é bem perigoso, ele gera vários riscos. Por exemplo, uma motocicleta transitando no ponto cego do retrovisor, o cidadão que está dirigindo olha o retrovisor, acha que não tem nada, muda rapidamente de direção, acaba derrubando um motociclista e em meio ao movimento, esse acidente envolvendo 2 veículos acaba muitas vezes ocasionando o envolvimento de outros vários veículos. Além disso, essa mudança de faixa constante acaba fazendo com que os veículos que vêm mais atrás, os motoristas se assustem, acabam freando e os de trás freiam e acaba então uma situação que era para ser uma fluidez tranquila, acaba se tornando uma situação de trânsito com a velocidade reduzida, frenagem e muitas vezes acidentes. Muito bem, queremos agradecer. Obrigado, inspetor. Um bom trabalho para a Polícia Rodoviária Federal, também desejando, né, aos policiais um Feliz Natal aí, aos policiais, inspetores e às suas famílias. Obrigado, Lucas Abate. Muito bem, Marcelo Chemali. Oi, inspetor. Um abraço, obrigado. Marcelo Chemali, um resumo que eu fui anotando aqui, que eu acho que é bem importante para todos na hora de pegar a estrada, né? Combustível no carro, tem gente que esquece, parece uma bobagem, mas acontece. Porque tem um pouco de combustível, mas vou encontrar o posto lá, vai que o posto esteja fechado, aí já deu problema. A velocidade é muito importante, se manter com a velocidade. Pneus, não apenas a qualidade do pneu, mas a calibragem é importante também, Chemali. A calibragem, fazer um rodízio adequado. Uma questão importante, né, André? A gente tem aqui um especialista na redação, que é o Guilherme Roquette, formado em mecânica. Eu sempre que converso com o Roquette, a gente sempre fala sobre isso. Em situações de congestionamento, de pare e arranca, é muito importante estarem com a revisão das mangueiras de arrefecimento, as mangueiras de todo tipo de situação do motor, André. Precisa estar tudo ok, porque num pare e arranca o motor aquece muito mais. Se a mangueira não está em boas condições, provoca um vazamento, provoca algo que pode fazer com que o carro pare no meio do caminho. Se a viagem for à noite, por exemplo, num pare e arranca, se torna mais perigoso, né, André? Aí tem o cinto em todos, não só nos que estão na frente, a distância ao carro da frente também é importante, documentação, telefone de emergência e uma bagagem enorme de paciência também. E a gente volta a conversar agora com a Gabi Lerina, muita gente comprando presente de última hora, não é mesmo, Gabi? E o Papai Noel, muitos pedidos também para o Papai Noel, não é verdade, Gabi? Isso que eu quero mostrar para vocês. Olha só que amor essa árvore de Natal aqui, que tá recheada de pedidos. Eu vou mostrar alguns, porque eu achei muito engraçado. E fofinho, claro, né? Olha esse aqui, Rodrigo, mostra aqui pra gente. Olha esse aqui, que amor. Querido Papai Noel, eu sou a vovó da Isadora, ela mora em Cuiabá e eu peço que leve pra ela um hamster falante. Já pensou? Olha só que amor. Ela se comportou muito bem, diz a vovó Ilse. Vi muitos meninos um hamster falante. Já ganhou isso alguma vez na vida, Marcelo Chemali? Por causa da Jade, mas ele não falava, infelizmente, Gabi. Viu? Que amor a criatividade, né? Olha que amor. Olha aqui, ó, o que eles querem. Quero, peço, preciso muito de dinheiro. Eu também. Obrigada de nada. Olha só que demais. Esse aqui eu adorei, André. Olha aqui, André. Papai Noel, eu quero de Natal o Grêmio na Série A. Eu também. A Vânia sabe muito, né? Olha que amor, olha aqui que amor. Essa música eu não gostei não, hein? Olha aqui que amor, um desenho do Papai Noel. Ai, que amor. Agora eu tenho que mostrar para vocês uma coisa fantástica que eu adorei, porque eu estou vivendo este momento. O que será que é isso aqui? André e Chemali. Vocês que têm filhos, o que é isso aqui? É uma combinação com o Papai Noel, o que será? É uma combinação e um momento importantíssimo na vida dos pequenos, né, Gabi?
Tô tentando, a Catarina tá um pouquinho resistente, disse que vai ficar pro ano que vem, mas eu vou perguntar para quem teve a ideia, que é o Papai Noel. Vou lá conversar com o Papai Noel. Oi, Papai Noel, de novo eu voltei, posso sentar aqui do seu lado? Com licença, já me sentei. Papai Noel, que história é essa dos bicos ali? Explica pra gente. Isto é uma coisa que as crianças estão se desfazendo dos bicos e nós criamos as cachoeiras de bico, certo? Para nós podermos atender à necessidade dos presentes. Porque com aqueles bicos nós criamos outros presentes. Então a troca é por um presente. Não é simplesmente a troca por troca. Então a criança acredita e confia na nossa troca. Nós vamos dar um presente e ela vai me dar o bico. Então fica uma coisa bem mais humana e acessível à criança. Ai, que amor, adorei essa ideia. Ô Papai Noel, como é que tá sendo? Vejo que o senhor aí não para de trabalhar, né? Toda hora vem uma criança, mas também vem muitos adultos tirar foto com o senhor, né? Sim. Hoje aqui, assim, é 50% por 50% de criança e adulto. O adulto, ele volta a ser criança a partir de que ele sinta o amor do Papai Noel. E eu tento transmitir amor para todo mundo, tanto para criança quanto para adulto. Porque há uma necessidade, hoje, das pessoas sentirem amor, sentirem carinho um pelo outro. E não tem mais isso aí hoje. As pessoas viraram muito... desumanas uma com as outras, elas pensam só no bem material e não na possibilidade de ter alguém junto. Certamente, Papai Noel, o senhor já viu muita gente se emocionando aqui, em especial os adultos. Sim, muitas delas. E também as crianças, porque muitos, como nós temos um hospital logo aqui, né, vêm enfermos daqui para cá, e a gente conversa com eles e passa também essa necessidade e a gente se emociona também com casos especiais e com pessoas que necessitam de alguma coisa a mais do que só uma palavra. Um carinho, uma atenção e um amor a mais. Só um minutinho que eu não lhe ouvi. Como é que é, André? Não, eu queria que o Papai Noel contasse pra gente um desses casos que emocionou ele muito, só pra gente compreender um pouco. Claro, vou perguntar. Papai Noel, a gente ficou com curiosidade de saber uma história dessa que emocionou o senhor. Conta pra gente uma dessas histórias. Essa semana que passou, nós tivemos o caso de uma menina, eu não vou citar nomes, tá? Que ela está internada aqui no hospital. Ela tem uma doença degenerativa, que a medicação tem que vir de fora e ela está solicitando e já está no Supremo Tribunal. E é 3 milhões de reais uma dose, né? E o Supremo negou também de novo, então elas estão recorrendo novamente para que ela consiga isso. Ela estava entubada, né? Eu chego a me arrepiar todo, estou assim bem emocionado, porque os olhinhos dela pediam por salvação, tá? E a avó estava aqui junto com ela, carregando o pressurizador para transformar o oxigênio para ela. E a gente fica assim, sem saber ter palavras para dizer para ela assim, ó, você vai ser melhor, vai melhorar a sua vida. Porque a gente sabe que a nossa justiça, ela é muito morosa. E pode... Naquele momento o senhor conseguiu trazer um pouco de esperança para ela. Sim. Graças a Deus eu consegui botar o meu amor para fora. E eu tenho muito amor para dar e graças a Deus eu consigo transmitir esse amor. Porque hoje em dia a gente consegue transmitir só com os olhos por causa da máscara, mas se transmite um amor mais profundo para as pessoas. André Har, você conseguiu fazer com que eu quase chorasse aqui ouvindo essa história tão linda, tão bonita e de esperança também, de muita fé, né? Então, muito bonita essa história. Deixa eu perguntar para o Papai Noel. Papai Noel, o senhor veio lá do hemisfério norte, né? Como que veio, assim, essa possibilidade do senhor ser o Papai Noel? Olha, há muitos anos atrás, eu tive uma perda muito grande. E eu tinha um amigo
um amigo de anos que já era Papai Noel. E ele me convenceu que através dessa perda nós tínhamos que usar este sentimento que ficou guardado no coração para transmitir amor para as crianças. E foi aí que eu comecei e não parei mais. Que histórias, hein? Papai Noel Felipe, muito bonito, André. Eu vou ficar aqui sentado o dia inteiro com o senhor, posso ficar? Tá bom. É a vontade de todos, né? Papai Noel, pra gente já encerrar, queria que o senhor deixasse então uma mensagem de Natal para todo mundo que está nos acompanhando agora no SBT. A todos e todas as pessoas e todos os lares que estamos entrando, o Papai Noel deseja um Feliz Natal, mas não só de mesa farta, porque muitas das mesas hoje não tem fartura nenhuma, e sim amor entre as pessoas que estão ao redor dessa mesa, amor com as pessoas que estão junto de uma árvore, clamando porque esse amor traga mais um sustento para si. Eu desejo um Feliz Natal e que Deus e o Menino Jesus nos traga todo o amor possível para que essas famílias tenham união, que é através da união dessas famílias é que nós vamos ser muito melhores e vamos poder passar por todas essas necessidades que nós estamos convivendo hoje. Já estamos passando pela pandemia e ela vai mudar. Ho, ho, ho! Feliz Natal! Obrigado. Meninos, Feliz Muito bom, Natal! Gabi, muito bom, Gabi. E nós, Marcelo Chemalha, a gente vai conseguir, a nossa produção, quem tiver contato, inclusive, com esse caso que o Papai Noel relatou, dessa menina de um medicamento, é uma doença que nós conhecemos, ela é muito rara, tem vários casos no mundo e o valor tem que ser importado, 3 milhões de reais, ele já foi até mais caro. Não sei se eles já estão fazendo uma campanha, mas faltariam ainda 3 milhões de reais. E assim, ó, é uma corrida contra o tempo. Se alguém conhece essa menina ou mesmo familiares estiverem acompanhando, nós vamos tentar localizar e mostrar, porque é uma maneira, né, portanto, também de divulgar, nos procurem através das nossas redes sociais, mas o Papai Noel com bonitas palavras aqui, emocionando a todos nós, não é verdade? Uma forma de aumentar a esperança, né, André? A esperança verdade. de salvação, que foi o presente que essa menininha pediu para esse Papai Noel. Papai Noel fofo, nos emocionou a todos aqui. Eu ia pedir... 36 edições, o Natal Luz de Gramado foi crescendo à medida que os espetáculos artísticos foram se aprimorando, não é mesmo, Marcelo Chemalha? Mas para que eles se tornassem realidade, é preciso muito trabalho e dedicação. O colega Guilherme Fadanelli foi conhecer os bastidores do grande desfile de Natal e nos mostra agora que o sucesso do espetáculo está nos detalhes. Calçadas cheias, plateias lotadas nos espetáculos, restaurantes com fila de espera. Pode ter gente pensando que é muita confusão, transtorno, mas para quem vem a Gramado, tudo isso também faz parte do charme da cidade mais turística do estado. Afinal, todo mundo está a passeio, curtindo cada detalhe sem pressa. Mas para que tudo funcione sem decepcionar o turista, é preciso muito planejamento. Somente na montagem da decoração nas ruas e dos espetáculos, o Natal Luz gerou mais de 3 mil empregos diretos. Mas o evento também mexe com toda a economia de Gramado, principalmente nos setores de comércio e serviços. Nas vitrines, cartazes anunciam vagas de emprego. Por aqui, a economia anda tão aquecida que falta mão de obra. Há um monte de vagas em aberto. Há uma dificuldade de conseguir uma mão de obra qualificada, competente, pessoal encajado. Então, nós temos uma procura muito grande dos mais diversos setores. De janeiro a outubro, os dados do Ministério do Trabalho revelam que Gramado criou 2.063 novos empregos. A maioria agora, no segundo semestre. O comércio e serviços aquecidos têm atraído muita gente de outras regiões do país. O Rogério veio do interior do Ceará, procurando por mais qualidade de vida e não teve dificuldades para conseguir emprego. Aqui 10 empregos para 10 pessoas, aqui tem hoje 10 empregos. E lá é diferente, da onde eu morava, no Ceará e tudo. A questão também do valor.
do salário também é maior, digamos que aqui se paga melhor. Uma prova da força do turismo de lazer e dos grandes eventos que impulsionam a economia, combinando profissionalismo com encantamento. Sei que nem todo mundo se comportou. Mas sabe o que é? Acho que a gente é passionais demais. A gente peca pelos gestos, pela boca. O Bosquila enganador, que não é mais garoto, coisa ali, o resto tudo garoto. Entendeu? O time vai ter que contratar. Se quiser fazer alguma coisa para o ano que vem, vai ter que contratar. Como eu disse, é paixão. Olha, cada um na sua. O senhor entra pela chaminé, mas a gente merecia entrar pelo cano. Segundona, sul-americana. Eu pensei que todo mundo fosse filho de Papai Noel. Ok, se a gente melhorar, o senhor promete um presente? Hein, bom velhinho? Não, não é esse. Estamos falando com o senhor mesmo. Então tá combinado. Que o Natal traga um grande reforço, ou a permanência do ídolo, ou um senhor técnico, ou grandes vitórias. Ho, ho, ho. Muito bem, o Glauco Paza, que nos deixou uma história aí, né, uma crônica muito bacana. E aí puxando o Papai Noel aí para dar uma força, né, Chama? É verdade, Matheus Schenck, boa tarde para ti, meu amigo. Olha, depois daquele bom velhinho verdadeiro que a Gabi Lerena entrevistou, a crônica do nosso velhinho que está curtindo a folga, Glauco Paza. Beijo enorme para ti, o craque das palavras, viu, André? Eu gostei do entra pela chaminé. O Grêmio entrou pelo cano. O Grêmio pelo cano. Fazer o quê? Mas, o quê? Boa tarde, André, boa tarde, Chemali, boa tarde a todo mundo. E aí, Schenck? A gente ainda não pode confirmar presente para a torcida do Inter, mas tá por uma pequena assinatura. Alexander Medina vai ser o novo técnico do Inter. Podemos cravar, seu André e seu Marcelo. Vai ser ele. Quando vai ser anunciado? Provavelmente na segunda-feira. Quanto? Eu prometo que segunda eu vou atrás e eu vou confirmar. Ainda não tenho essa confirmação, tá? Mas ele disse sim ao Internacional. E não vem sozinho, tá? Ele vem com uma equipe de 5 profissionais. O Inter tá abrindo o bolso, tá abrindo a carteira ali para pagar o Medina, o El Cacique Medina. Vou te fazer uma pergunta, Chemali, para te pegar agora no contrapé. Ai, ai, ai. Você conhece o Medina? Não conheço. Sinceramente, quando começou a especulação, né, desse treinador do então Tajeres vir para o Inter e tal, que vocês aqui, especialistas em esporte, começaram a centrar ali, né, a lupa em cima dele, comecei a me interessar mais. Mas até então não conhecia, viu, Schenck? Então eu vou te ajudar. Põe na tela aí quem é Alexander Medina. É um uruguaio de 43 anos. Ele tem o apelido de El Cacique. Quem sabe o índio vá no aeroporto, né, recebê-lo, por que não? Ele já treinou 2 times, tá? O Nacional em 2018 e o Tajeres em 2019 até 2021. E agora, esse ano, ele teve uma temporada muito boa, viu? Ele foi vice-campeão da Copa Argentina, perdeu para o Boca Juniors nos pênaltis e foi terceiro no Campeonato Argentino. Ou seja, é um técnico promissor, jovem, que chega com novas ideias, vem com uma equipe de 5 profissionais, vem para fazer uma boa temporada. Quem sabe o Inter enfim se acerte, né, Chemali? Com um técnico. Nesses últimos anos, talvez o único que acertou foi o Abel, né? Se ele começar como conterrâneo dele, né, o Eduardo Cudê, que começou muito bem no Inter, né? O Medina é uruguaio, o Cudê é argentino, mas começou muito bem no Inter. Se esses portenhos acertarem, é uma boa temporada de início para o Internacional, viu? O André tá falando bastante da questão do dinheiro, né? Ele negou uma proposta de renovação que ia lhe render mais de R$1 milhão mensais. Sendo que o Inter tinha colocado um teto para investimento com... Verdade. Bom, era 500, né? Isso, 500 mil. Vamos falar então de Grêmio. O Grêmio confirmou os 2 primeiros reforços para a temporada. Põe na tela aí a primeira tela. Nicolas e Orejuela, 2 laterais. O Nicolas, lateral esquerdo, Orejuela, lateral direito. Ambos contrato de 1 ano, tá legal? 1 ano de temporada para eles na equipe gremista. Em compensação, na próxima tela de negócios, tem gente saindo, tá?
O Darlan está indo para o Juventude, vai ser emprestado. E o Paulo Miranda também está em negociação com o Ju. Só tem um probleminha, o Paulo Miranda ganha um salário que é alto demais. Juventude e Grêmio estão acertando as pontas aí para quem sabe rolar esse negócio. Chemali, você lembra da participação do Paulo Miranda no Grêmio? O que você lembra, se eu te perguntar? Essa imagem que tá aí, né? Esse furdunço todo, esse enrosco que, olha, manchou a imagem do Grenal para o mundo todo, né? Um clássico que, inclusive, transmitido aqui pelo SBT, né, o Schenck? Pois é, e a gente está mostrando essa imagem justamente porque é o que o Paulo Miranda fez em Porto Alegre, né? Exatamente. Foi exatamente isso aí. Muito bem, gente. Então voltamos com o esporte. Feliz Natal, então, né? Segunda-feira, um Feliz Natal. Rápido recadinho. Mãe, meia não é presente, mãe. Não é presente meia. Segura. Tá bom. Muito bem, gente. 1h04. O nosso assunto agora é o tempo. Sim, muito calor, pouca chuva. E quem traz as informações do tempo é ela, Estael Cias. Oi, Estael. Tudo bem, André? Oi, gente. Pois é, a expectativa para o final da tarde, noite desta sexta-feira é de céu claro. Quem for pegar a estrada vai encontrar boa visibilidade, tempo firme em todo o território gaúcho. E a noite, que marca a véspera de Natal, terá céu claro, céu estrelado de norte a sul do estado e refresco, porque tem vento sul, tem vento leste. Então, favorece uma noite, uma madrugada mais fresquinha até do que o normal, eu diria que um pouco de vento para o momento da ceia de Natal. Vamos detalhar como é que fica o tempo em algumas regiões do estado. Vamos começar por Capão da Canoa. Para quem for passar aí o Natal em Capão da Canoa, no nosso litoral norte, vai encontrar aqui na sexta-feira, final da sexta-feira e à noite, olha, poucas nuvens, temperatura agradável, também tem vento por lá. Sábado ensolarado, com temperatura subindo, vai dar para aproveitar, curtir um pouco da praia, com temperatura mínima de 20, máxima de 28 graus. Entre o domingo e a segunda-feira, aparece aqui o ícone de chuva, mas não quer dizer que vai chover o tempo todo, não. É sol, é nebulosidade e a chuva é passageira, é isolada e principalmente no final da tarde, condição típica de verão e com temperatura agradável e até subindo aí durante as tardes. Vamos dar um pulo em Pelotas, na zona sul do estado. A perspectiva aí para a zona sul é de céu claro, vejo no final dessa sexta-feira e também durante o sábado. A temperatura no sábado chega aos 27 graus, lá também tem vento, o que atenua a sensação de abafamento da tarde. E o final de semana começa com tempo firme e termina com muitas nuvens e instabilidade no final do domingo. Grande parte do domingo tem predomínio de sol também, temperatura variando entre 20 e 26 graus. Na segunda-feira fica abafado e tem chance de chuva isolada também no final da tarde. Indo para o centro do estado, Santa Maria, vamos falar de como é que fica o tempo aí neste Natal na região central do estado, com perspectiva também de tempo ensolarado, sábado, domingo, com poucas nuvens. Aqui no domingo, sábado de tempo mais aberto e praticamente, olha, todo o período não tem previsão de chuva, as nuvens aumentam, tem chuva isolada pelo sul, leste do estado, mas essa instabilidade não chega a Santa Maria e faz calor. Vejam só, a noite desta sexta-feira com céu claro, temperatura agradável, mas chegando aos 32 graus no sábado, aos 33 no domingo e oscilando na casa dos 30 graus na segunda-feira. Dando um pulo lá na Serra, onde fez frio no começo dessa sexta-feira, Gramado vai ter também previsão de sol no sábado e aumento de nuvens aqui no domingo e na segunda-feira com chance de chuva passageira e isolada. O interessante da Serra é que tem refresco aqui nas noites e madrugadas, típico da região, mas a temperatura fica até um pouco abaixo do normal. Nos campos de cima da Serra, mesmo sábado, pode começar com 8 a 10 graus e em Gramado 15 graus aqui no sábado, 16 no domingo e 15 graus novamente na segunda-feira. Às tardes tem aquecimento, mas uma condição típica desta época do ano. E falando da capital, a previsão para Porto Alegre em todo o período aí de Natal é de uma noite de sexta-feira de céu claro, perspectiva de vento no final da tarde, vento sul, vento leste, que acaba trazendo refresco para a noite de Natal. Sábado ensolarado e olha, tem calor de 34 graus, céu claro que traz aí altos índices de radiação ultravioleta, então quem for aproveitar o feriado ao sol tem que passar filtro solar. Domingo tem mais nuvens, chance de chuva isolada no final da tarde, o sol aparece, predomina em grande parte do dia, vai fazer calor de 33 graus. Na segunda-feira, sol e nuvens e 31 graus de temperatura máxima.
Nesta última semana do ano, a expectativa é do ar quente se espalhar eira. Aqui no interior do estado, especialmente no oeste, na região das Missões e no norte, a temperatura vai ficar acima da média nesta última semana do ano. E a promessa é de marcas que podem ficar perto de 40 graus em todo o centro e oeste do estado. 36, 38 graus em Santa Maria, São Gabriel, São Luís Gonzaga, Santa Rosa com marcas perto de 40 graus, assim também como São Borja. Em termos de chuva, a chuva segue escassa, o quadro é de estiagem. No mapa de chuva a gente vê volumes aqui na casa de 5, 10 milímetros, isso causado por chuva isolada, associada mesmo ao calor na quarta e quinta-feira durante a tarde. Então, de uma forma geral, a última semana do ano será de predomínio de sol, calor intenso que vai trazer desconforto para os gaúchos. Que o Papai Noel nos traga chuva também, não é, Marcelo Chemali? Porque a gente vai ter muito calor, vai ter frio de madrugada, né? Essas amplitudes térmicas, então a gente pede que o Papai Noel nos traga a chuva que precisamos. Ficamos por aqui, Marcelo Chemali volta a partir das 19h20 no segunda edição, desejando a todos, né, Chemali, um Feliz Natal, André, a todos os nossos amigos, muita saúde e união entre as famílias, André. É verdade, nós voltamos na segunda-feira a partir das 11h30, desejando uma feliz noite de Natal. E se cuidem, um bom final de semana também. E encerramos com as imagens, né, do Papai Noel, aí que tanto encanta neste Natal junto com as crianças e adultos também. Feliz Natal a todos.